Olá, gente. Deus abençoe a todos. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar como o diabo age, como o Satanás ele trabalha na vida das pessoas. Qual é a forma, qual é a ação de Satanás na vida da humanidade, no mundo. E a Bíblia ela diz aqui, no livro de 1 Pedro, é o livro que nós vamos usar aqui como base, como tema, o livro de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 8, que diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então olha que interessante. Primeira coisa a se dizer é que o diabo ele anda em derredor. O que é derredor? Derredor é alguém que anda ao redor, né? Ao redor de nós existe a proteção de Deus. No Salmo 91, a Bíblia vai dizer que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos, para evitar que o nosso pé tropece em pedra alguma. E o diabo anda ao derredor, porque ao redor de nós está o Espírito de Deus, os anjos de Deus, claro, ao redor daqueles que temem a Deus. Só que ao derredor de nós, ou seja, somos nós, os anjos de Deus em volta, e Satanás rodeando os anjos do Senhor. Então, por isso, nós vemos aqui já uma batalha espiritual sendo travada nas regiões celestiais. Nós vemos que entre os anjos de Deus e entre Satanás e os seus demônios existem uma guerra espiritual, existe uma batalha espiritual. E essa batalha, ela se dá pela nossa vida. Os anjos de Deus nos protegendo ou procurando nos proteger, e Satanás com seus demônios, o diabo tentando achar uma brecha em nossas vidas. Por isso que no texto diz: sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrios, ou seja, estais sempre alerta, estais sempre espertos, sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ou seja, o diabo não pode tragar a vida de qualquer pessoa. Satanás, ele não pode olhar uma pessoa e decidir por si só: olha, eu vou entrar na vida daquela pessoa, e ele vai lá e entra. Não é desse jeito. O diabo só pode entrar na vida de uma pessoa se essa pessoa der uma brecha para ele. Satanás só pode entrar na vida de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um adulto, de um idoso, seja qual for a sua idade, seja qual for o seu credo religioso também, seja qual for a sua nacionalidade. Satanás só pode entrar na vida da pessoa se a pessoa der abertura para Satanás entrar na vida dele, na vida dela. Por isso a Bíblia diz aqui: bramando como anda ao derredor, bramando como um leão, buscando, ou seja, o diabo ele anda procurando, Satanás ele anda ao redor observando, buscando
que está escrito aqui na Bíblia significa observar, significa analisar. Satanás, ele fica analisando a vida do ser humano. Satanás, ele fica buscando uma oportunidade. Satanás, ele semeia. Aqui a Bíblia diz, como um leão bramando, ou seja, ele fica armando ciladas. Você sabe que no reino animal, os leões são dos animais, talvez os mais estratégicos, os mais habilidosos. No reino animal, na selva, Satanás, aliás, o leão, né, que nesse caso está sendo representado aqui pelo Satanás, a Bíblia diz como um leão, não é que o leão é o Satanás, não, é como um leão, ou seja, com muita estratégia. No reino animal, na espécie de felinos dos leões, quem caça são as fêmeas. Os leões machos, eles não caçam, eles são o líder, né? Existe um líder do bando ali dos leões, que é um macho dominante, um macho poderoso, mas na hora da caça, na hora de que vamos comer, os leões, olha, precisamos nos alimentar, quem sai para a caça são as leoas, são as leoas, e elas caçam em bando, e a estratégia é muito inteligente. Por isso que a Bíblia, ela diz que Satanás anda em derredor, bramando como um leão. Esse bramando é a estratégia de caça. Esse bramando como um leão significa que Satanás, ele não somente fica buscando pessoas, Satanás não fica somente observando qual é a pessoa que dá uma brecha para ele, como Satanás, ele próprio causa a brecha para que a pessoa venha cair. Ele próprio causa a armadilha, ele dá, né, como é que eu posso dizer, a semente do mal para que a pessoa ela venha abraçar essa semente e assim então causar uma brecha para que ele possa entrar. Porque o diabo, ele só pode entrar, como eu disse no início do vídeo, na vida da pessoa que lhe der uma oportunidade, na vida da pessoa que lhe abrir uma porta para que ele entre. E para que o diabo possa encontrar essa brecha, essa porta aberta e entrar na vida da pessoa, ele causa situações, ele provoca situações para que essa brecha para ele possa ser causada, possa ser aberta. O diabo, ele sabe que a vida do ser humano é guardada por Deus, é protegida por Deus, como diz lá no livro de Salmos, aqui ó, Salmo de número 91, você, ó, abri bem na página do Salmo 91, certinho, abri certinho no Salmo 91, olha aqui ó, a Bíblia diz que aos seus anjos, cadê? Aqui ó, versículo 12, perdão, 11, o versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Deus falando para mim, Deus falando para você, Deus falando para aquele que acredita na Bíblia, aquele que acredita na palavra, ó. Aos teus anjos dá ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E a Bíblia diz, eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Está vendo que interessante? Aos teus anjos dá ordem,
para te guardar em todo o teu caminho. Então, onde você for, onde você estiver, Deus está dando ordem aos teus anjos para protegerem você. Então, os anjos do Senhor, chamados anjos da guarda, eles andam à nossa volta, eles andam ao nosso redor, nos guardando em todos os nossos caminhos. Para quê? Para que o nosso pé não tropece em pedra alguma, para que você não seja pego em nenhuma armadilha para cair e assim então Satanás entrar na tua vida. Então veja que interessante, mesmo que os anjos estão à sua volta, os anjos da guarda, te guardando para que você não tropece em pedra alguma, a Bíblia fala que Satanás também está ao derredor. Ao nosso redor está os anjos da guarda, os anjos de Deus. Mas ao derredor, ou seja, em volta dos anjos, depois de nós, está Satanás, o diabo. E o diabo, ele quer tragar, ele fica bramando, ele fica rugindo, como um leão, diz a Bíblia. Não sei se você já foi no zoológico, se você já viu na televisão, os leões, eles têm um rugido muito forte, muito poderoso, e eles ficam rugindo para a presa. O leão, quando ele quer dispersar a manada, porque os leões, eles caçam, por exemplo, búfalos, eles caçam o gnu, né, na África, em uma espécie de um boi. O búfalo todo mundo conhece. Os animais que os leões caçam, eles geralmente, fisicamente, são mais fortes do que os leões. O búfalo é bem maior, bem mais forte do que o leão. Se o leão entrar em confronto sozinho com um búfalo, certamente o búfalo mata o leão. Se um leão entrar em confronto sozinho com um gnu, por exemplo, ele vai perder para o gnu, porque o gnu é maior, é mais forte. Por isso eles caçam em bando e eles precisam mirar em um único animal. Por exemplo, um búfalo sozinho consegue alimentar a família toda ali daqueles leões, dos leões. Ele alimenta todos. Mas se os búfalos todos se ajuntarem e vierem contra o leão, o bando inteiro do leão, eles expulsam os leões. Então qual que é a estratégia do leão? Ele usa o seu rugido, o seu bramido, como diz aqui a palavra de Deus, e assusta a manada toda. A manada de búfalo, de gnu, quando ouve o rugido dos leões, eles saem em fuga, eles saem correndo. E é óbvio que no meio daquela correria, aquela loucura toda, os búfalos, ou um búfalo mais fraco, que esteja doente, que esteja debilitado, ele vai ficar para trás. E é esse o que os leões vão agarrar e vão devorar. E assim é a estratégia de Satanás. Por isso a Bíblia, ela faz uma analogia, né? Que Satanás, ele anda em derredor como um leão. Ele faz aqui uma analogia, uma comparação. Assim como um leão anda em derredor da sua presa, bramando para assustar, para causar o pânico, bramando para colocar o medo, bramando para dispersar a multidão e deixar em evidência aqueles que estão fracos. E aí o fraco, ele é devorado pelo leão. O fraco, ele é devorado pelo leão faminto. Assim é na vida da pessoa que ela não tem Deus, da pessoa que está fraca. Assim como os leões miram os mais fracos das suas presas na selva,
assim é Satanás. Satanás, ele sabe que contra a vida de uma pessoa ungida, a vida de uma pessoa consagrada, Satanás sabe que contra a vida de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele não consegue investir, ele não investe, na verdade, não é nem o caso de não conseguir. Satanás não investe porque ele sabe que vai perder. Ele precisa amedrontar. E o diabo, ele age assim na vida das pessoas. Ele age através do medo, ele age através do constrangimento. Assim como o leão, ele tenta constrangir a presa dele, o leão, ele tenta intimidar a presa dele, tenta colocar medo sobre a sua presa. Satanás faz desse jeito. Satanás coloca medo das pessoas não conseguirem emprego. Satanás coloca medo das pessoas se separarem. Tem gente que tem medo de se separar, tem medo de ficar sozinha, tem pessoas que têm medo de perder a família, o pai, a mãe, enfim. O diabo, ele procura gerar o medo. Satanás procura gerar o pânico na vida da pessoa. O diabo procura gerar a situação que vai forçar a pessoa a abrir uma brecha para ele, como diz as escrituras sagradas. Ele só pode agir se você der a brecha, e ele mesmo vai provocar a abertura dessa brecha para que ele possa entrar. Por isso que aqui no livro de Efésios, Deus, ele fala: revestivos de toda a armadura de Deus, para que estejais firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Satanás arma ciladas, e para que você possa se livrar delas ou não cair nelas, você precisa se revestir da armadura de Deus. E qual é a armadura de Deus? É o Espírito Santo de Deus, é o batismo com o Espírito Santo de Deus. Se você é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, então Satanás, ele não consegue investir contra a sua vida, não consegue agir na tua vida. Agora, se o diabo, ele vem contra ti, provocando ciladas, provocando situações, para que você abra essa brecha na tua vida, essa brecha que ele precisa para entrar, senão ele não pode. Deus não permite que o diabo entre na vida dos seus servos. João, ele disse: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus, Satanás não pode possuir o corpo, não pode possuir a mente, não pode possuir a alma da pessoa, não pode entrar na vida da pessoa. Satanás, ele só pode entrar na vida da pessoa se ele tiver autorização para isso. Nós sabemos da história de Jó, no livro de Jó, quando Satanás se apresenta no céu entre os filhos de Deus. Deus, ele vê o diabo lá entre os filhos dele e pergunta: você está fazendo o que aqui, Satanás? Está vindo de onde? E Satanás diz: eu vim de rodear a terra. Então Deus lembra a Satanás de Jó. Pergunta para ele: então você tem, com certeza você tem visto a conduta, a integridade, a retidão do meu servo Jó. E aí o diabo, ele desafia a Deus dizendo: eu tenho visto Jó sim, com certeza. Inclusive, Jó, ele é abençoado porque o Senhor dá tudo para ele. Jó te serve, Jó é fiel a ti, Jó é temente ao Senhor, porque o Senhor dá tudo o que ele quer. Aí é muito fácil. Agora tira tudo de Jó. Satanás disse para Deus: tira tudo de Jó, para você ver se ele não blasfema de ti na tua face. Tira a família, tira a saúde, tira a prosperidade dele, tira os gados dele, tira os camelos, tira os bois dele, tira tudo que Jó tem. Você vai ver se Jó não blasfema de ti na tua face. Você vai ver se Jó, ele não abandona a fé, vai ver se Jó não entra na corrupção. E Deus então autorizou o diabo
entrar e tirar tudo que Jó tinha. Deus autorizou, e aí é interessante que na passagem bíblica nós vemos que Deus ele fala, você pode tirar a casa, pode tirar a saúde. A Bíblia diz que o diabo colocou uma doença em Jó. A Bíblia diz que o diabo matou os filhos de Jó. A Bíblia diz que o diabo tocou na prosperidade de Jó, tirou o dinheiro de Jó, os bens materiais, mas Deus não autorizou o diabo tirar a vida de Jó. Falou, na vida dele você não toca. Você pode tocar em todas as áreas, mas a vida de Jó você não tira. E o diabo não teve poder, não teve força para tirar a vida de Jó. Então veja que o diabo ele só age na vida de uma pessoa se ele tiver permissão. Veja que o diabo, ele, pela palavra de Deus e por esse estudo que nós estamos fazendo, o diabo só pode tirar a vida de uma pessoa se ele tiver autorização. O diabo só pode tocar na saúde de uma pessoa se ele tiver autorização. Ele não toca se ele quiser, quando ele quer. Não é assim. O diabo, ele só pode tocar na vida financeira de uma pessoa se ele tiver autorização. O diabo só pode tocar no casamento se tiver autorização. O diabo só pode tocar na vida profissional, no coração, na saúde, etc, se ele tiver uma autorização para isso. Por isso que aqui em 1 Pedro 5,8 diz o diabo, melhor dizendo, anda em derredor buscando, ou seja, o que Satanás está buscando? Uma autorização. O diabo, ele busca uma autorização. Aqui, ó, sede sóbrios vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Buscando. O que ele busca? Ele busca uma autorização, uma permissão. Assim como ele foi até o céu buscar uma autorização diante de Deus para poder entrar na vida de Jó. O diabo odiava Jó. Aliás, Jó somente não, o diabo odeia todo ser humano, o diabo odeia toda a criação de Deus. Tudo que Deus criou, o diabo odeia. Mas ele não pode tocar enquanto ele não tiver uma autorização. Enquanto ele não tiver uma permissão. Então ele foi lá no céu buscar, se o Senhor tirar tudo que o Jó tem, ele blasfema de ti na tua face. Então Deus falou, eu te dou essa autorização, vou provar a fé de Jó, pode ir lá, tira tudo que, só não te dou autorização para tocar na vida dele, a vida dele pertence a mim, agora o resto você pode fazer tudo. E aí colocou uma chaga, a Bíblia diz que Jó se coçava com um pedaço de telha, tirando aquela pele podre, porque ele ficou leproso e a pele, a carne dele apodrecia. E então ele teve que buscar autorização. O diabo anda ao derredor bramando como leão, buscando uma autorização. É claro que hoje em dia o diabo não vai lá no céu buscar autorização, não é assim que funciona. O reino espiritual, o diabo não vai a Deus, meu Deus, olha, eu posso tocar na vida de fulano, eu posso colocar uma doença. Não, ele não vai pedir a Deus, não é desse jeito. A história de Jó é um caso à parte, é algo que aconteceu com Jó, não significa que do jeito que aconteceu com Jó vai ser com a vida de todo mundo. O diabo vai ter que ir lá no céu toda hora pedir autorização para Deus, e Deus, tá bom, eu te permito, vai lá, bota uma brecha lá, aliás, bota um câncer na vida de fulano, porque ele não está me buscando. Não é assim que funciona. Deus não trabalha dessa forma. Lá no livro de Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia diz, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se escolher andar nos meus caminhos, a maldição
se você escolher andar distante dos meus caminhos. Porque você andar sem Deus, que é o Todo-Poderoso, que nos protege, que nos guarda, que nos livra de todo mal, com certeza você está amaldiçoado. Por quê? Porque você está desprotegido. Quando Deus fala que põe a bênção e a maldição, não é que quem não escolher Deus, Deus vai jogar uma praga, vai rogar uma praga naquela pessoa só porque ela não escolheu Deus. Nada disso. Mas é porque uma pessoa desprotegida é um alvo muito fácil para Satanás. Então, quando Satanás, a Bíblia diz que ele anda buscando, anda ao redor bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar, é porque o diabo está buscando, procurando uma pessoa que ela não tenha a presença de Deus, porque ele só tem autorização, aliás, ele só tem força, ele só tem poder para entrar na vida de uma pessoa que não tem o poder de Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, se Satanás chegar perto dessa pessoa, ele é queimado, ele é destruído, ele é fulminado. Então ele não vai agir, não vai entrar na vida de quem, não vai conseguir, melhor dizendo, entrar na vida de quem é cheio do Espírito Santo. Por isso ele procura, porque para ele é mais fácil uma pessoa que está vazia, distante de Deus, uma pessoa que não tem temor a Deus, que não tem fidelidade a Deus. Aí ele consegue entrar, e entrando ele vai destruir a vida dessa pessoa, e essa destruição é a maldição que Deus diz que está sobre a vida daqueles que não escolheram o caminho do Senhor. Aí, nós entramos num outro assunto também, que eu acabei de explicar falando aqui, que o próprio diabo, ele não consegue entrar na vida de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Para que ele possa entrar na vida de uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele precisa afastar o Espírito Santo da pessoa. E isso é um outro assunto. Às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vê o diabo agindo na vida de pastores, agindo na vida de cristãos que estão há 10, 20, 30 anos na igreja. Nós vemos o diabo agindo na vida de bispos, nós vemos o diabo agindo em ministérios inteiros, igrejas que estão nas garras e sobre o domínio de Satanás. Igrejas, religiões, seitas, doutrinas diabólicas, doutrinas infernais, que são todas elas dominadas pelo diabo. Nós vemos nações que são inteiramente dominadas por Satanás. E para que isso possa acontecer, Satanás ele precisa afastar Jesus Cristo da vida das pessoas. Satanás, para entrar na vida de um homem de Deus, ele pode entrar na vida de um homem de Deus? Pode. O diabo pode entrar na vida de uma mulher de Deus? Pode. O diabo pode entrar na vida de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de um reverendo, de um missionário? Pode. Nós vemos isso constantemente. Satanás entrou no coração de Ananias e Safira. Ananias e Safira eram servos de Deus, membros fiéis da igreja, dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, andavam no caminho do Senhor, e no entanto, Satanás entrou na vida deles. Mas para Satanás, para o diabo entrar na vida de Ananias e Safira, sua esposa, ele precisou tirar de Ananias e Safira o Espírito Santo. Ele precisou criar uma estratégia. Aí entra aqui, anda em derredor, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão. Ou seja, o bramido do leão que a Bíblia cita aqui é a estratégia de Satanás, como eu falava no começo do vídeo, para causar o afastamento
do Espírito Santo na vida da pessoa. Ou seja, lá no Salmo 91, a Bíblia fala também sobre a seta, né? A seta que voa de dia. Satanás, ele lança setas na vida no coração do filho de Deus, da filha de Deus. Satanás lança seta no coração do homem de Deus, da mulher de Deus. Por exemplo, a pessoa, ela separa o dízimo dela para devolver a Deus. Ela é fiel, tem sido fiel há muito tempo. E aí, de repente, vem um problema financeiro na vida da pessoa. Vem um problema financeiro, porque mesmo sendo dizimistas fiéis, aliás, mesmo sendo filhos de Deus, nós teremos aflições. Foi o que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Mesmo sendo cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos aflições. A diferença é que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar e nos livrar das aflições. Mas enfim, todos passamos por aflições. E aí a pessoa é dizimista fiel, e o diabo, ele arma para ela uma cilada. Ele arma uma cilada ali, a pessoa vem uma aflição, bate o carro, roubam o carro dela, ela perde o emprego. Aí Satanás vem e lança a seta. A seta é assim, ó. O diabo fala no coração da pessoa: ó, tá vendo aí? Tá vendo? Veja se vale a pena você ser fiel a Deus. Você é dizimista e mesmo assim perdeu o emprego. Você é dizimista e mesmo assim perdeu o teu carro, bateu o carro, né? Você é dizimista e você paga aluguel. Você é dizimista e não tem dinheiro para comprar um sapato. Você é dizimista e o seu celular foi roubado. Você é dizimista, né? E a sua causa na justiça não saiu ainda. Essa é a seta que Satanás lança na vida do homem de Deus. Por que ele lança essa seta? Porque se o homem de Deus, a mulher de Deus, deixar essa seta entrar no coração, ele vai se entristecer, ele vai deixar de buscar, ele vai deixar de crer. E aí, perdendo a fé, entrando a dúvida no coração, do homem de Deus, da mulher de Deus, o Espírito Santo se afasta. Porque o Espírito Santo, ele é alimentado pela nossa fé. O que faz com que o Espírito Santo de Deus esteja na vida de uma pessoa? É a fé. A fé é quem traz a força do Espírito Santo. Aliás, a fé alimenta todas as áreas da sua vida, alimenta tudo. A tua fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Eu estava lendo isso na Bíblia hoje. A fé, ela é mais preciosa que o ouro. Você sabe que o ouro, quanto mais você tem ouro, mais rico você fica, né? E a Bíblia, ela compara a nossa fé ao ouro. Inclusive a Bíblia fala que nós seremos provados na nossa fé, que nós passamos por uma prova de fé para que a nossa fé seja confirmada. E aí Deus fala que a fé é mais preciosa do que o ouro, que passa também inclusive pelo fogo. Essa é a comparação. Mas enfim, Satanás, o diabo, lança a seta no coração do servo de Deus, para que ele, ao abraçar essa seta, afaste-se do Espírito Santo. E uma vez o homem de Deus, a mulher de Deus, seja ele bispo, seja ele pastor, seja o que for, afastou o Espírito Santo, ele pode entrar, o diabo pode entrar, seja qual for o cargo de, por exemplo, às vezes o pastor, o bispo, ou seja, qual for o cargo, o líder espiritual, ele está lá com muito sucesso, né? Muito sucesso na pregação, sucesso na igreja, a igreja dele está crescendo, o ministério dele está se desenvolvendo, Deus tem usado ele para curar, Deus tem usado ele para libertar as pessoas, Deus tem usado ele para expulsar o diabo, Deus tem usado ele para trazer prosperidade para pessoas, para a igreja. E aí o diabo
vem e lança uma seta no coração do servo de Deus, nome de Deus. Olha aí, tá vendo? Você faz tudo isso porque você é diferente dos demais. O diabo começa a elogiar, o diabo começa a exaltar ele, o diabo começa a enaltecer ele. Ele acha que ele está lá, o diabo começa a colocar na mente do pastor, do bispo, né, do apóstolo, que a igreja cresceu por causa dele. Tá vendo? Olha, e às vezes coloca até no coração dele uma palavra negativa, uma visão negativa acerca do líder. Tá vendo? Você é maior do que o seu líder, você é maior do que o teu pastor, você que foi lá e curou. O diabo começa a colocar vaidade no coração, começa a colocar orgulho no coração do pastor, do pregador, do orador, daquele que orou. Olha aí, tá vendo? Você orou por aquela pessoa e ela foi curada por causa da sua oração. Tá vendo como você é especial, como você é importante, como você é forte? E aí ele deixa aquela seta entrar no coração e ele se esquece que tudo o que ele alcançou foi o Espírito Santo que alcançou, foi Deus que fez. E quando isso acontece, o Espírito Santo se afasta. Quando você acha que é você que faz a obra e não o Espírito Santo, quando você acha que é você que cresce a igreja, que é você que cresce o trabalho, que é você que cura, quando você acredita que é você que liberta as pessoas, que você prega muito bem, por isso que as pessoas se convertem, o Espírito de Deus vai se afastar de você se você tiver esse pensamento. E hoje nós vemos muito isso nas igrejas. Hoje a gente vê muito isso na vida dos líderes. Nós vemos líderes que acham que as pessoas são curadas por causa dele. Eu já fui de ministérios que às vezes você vê bispos, pastores, líderes, que eles acham que são eles, que aquela igreja cresceu por causa dele, aquele trabalho se desenvolveu em determinado país por causa dele. Ele vai fazer um culto, tem pastor, tem líder espiritual que ele vai fazer um culto, para falar de Jesus, mas ele fala mais da vida dele, ele enaltece mais ele mesmo do que o Senhor Jesus Cristo. E sobe no altar e conta a história da vida dele, e conta fatos da vida dele, conta coisas que ele fez, porque eu estava em tal país e eu curei uma pessoa e batizei 300.000 pessoas e libertei uma multidão de pessoas, e eu fui em tal cidade pregar e lá naquela cidade foi uma multidão de pessoas lá por causa de mim, para me ouvir falar. Quer dizer, ele começa a se inchar, ele começa a se encher e não percebe que aquela atitude foi uma seta do diabo no coração dele. Ele não percebe que o diabo está colocando uma seta, um orgulho, uma vaidade no coração dele, e ele está achando que é ele, que ele faz, que ele acontece, que é ele que cura, que é ele que liberta. E a Bíblia vai dizer para a gente, lá no livro de João, que o homem sem Deus não é nada. Eu vou ler isso aqui para você, está aqui em João capítulo de número 14, 15, olha só que coisa interessante, o homem não é nada. E quando o diabo ele lança essa seta na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, e o homem de Deus ele permite essa seta entrar e ele começa a se tornar vaidoso, ele acha que é ele que cresceu a igreja, ele acha que é ele que curou as pessoas, e aí ele inclusive começa até a cobrar, recompensas por isso.
Ele começa a cobrar recompensas pelo que ele está fazendo. Não porque eu curei as pessoas, essas pessoas têm que ajudar agora a obra de Deus. Olha só, João 15, versículo 4: estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí o versículo 7 diz, lá no versículo 4, Deus fala: ninguém pode dar fruto se não estiver em mim. Ninguém pode dar fruto se não estiver em mim. No versículo 7 ele diz assim, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vê? Eu quero a passagem que fala que sem mim nada podeis fazer, como Jesus fala aqui. Cadê? Não sei se é no 14 ou se é no 15. Aqui, no versículo 5, eu pulei o 5. Versículo 5, eu sou a videira e vós as varas, quem estiver em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, diz Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, quando o homem acha que é ele que faz, que é ele que cura, que é ele quem convence as pessoas do pecado, não, porque eu preguei uma palavra, todo mundo, eu já vi pregador falar assim, eu preguei a palavra e 20 pessoas aceitaram a Cristo, nós ganhamos 20 pessoas para Jesus, olha, o povo se arrependeu, quer dizer, não foi você que ganhou aquelas almas, não foi por causa da tua pregação, foi por causa do Espírito Santo. A palavra é de Deus, a palavra é do Senhor, e se o Espírito Santo não carregar a palavra de poder, a palavra não vai funcionar. Quantas não são as pessoas que leem a Bíblia e não acontece nada na vida delas? Por quê? Porque o Espírito Santo precisa carregar essa palavra. Então, para a gente finalizar aqui, o espírito maligno, o diabo, ele age na vida das pessoas, causando a seta, jogando a seta no coração da pessoa, para essa pessoa cair. E uma vez que ela cai, aí ele entra na vida desta pessoa. E pode ser ela pastor, bispo, apóstolo, pode ser um ministério inteiro, pode ser grande ou pequeno, pode ser um membro da igreja, como eu mostrei para vocês, Ananias e Safira. Então, receba aí essa palavra. E se você tem aquela pergunta, o diabo pode agir na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus? Pode. Ele vai criar situações, vai causar a brecha na vida dessas pessoas, e se elas derem essa brecha, essa oportunidade, ele entra e faz o mal acontecer. Tá certo? Nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Eu peço que, se você ainda não deixou um like aí no vídeo, por favor, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Inclusive, ative também aí o sininho, clique em cima desse sininho que tem aí no rodapé do seu vídeo, para que todas as vezes que chegar um vídeo novo no canal, você seja avisado, seja notificado. Vai aparecer aí na parte superior do seu celular uma mensagem: olha, Augusto Esperança, pastor Augusto Esperança está com um vídeo novo, então está ao vivo, e você vai ser avisado, notificado. E peço também, por gentileza, que você compartilhe esse vídeo, compartilhe nos grupos, com os seus familiares, com os seus amigos, compartilhe para que pessoas possam aprender também a palavra, e você vai estar abençoando e ajudando o nosso canal também a crescer mais e mais, se você compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração agora e vamos selar essa palavra de Deus
nos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós dobramos agora os nossos joelhos, clamamos ao Senhor pela vida de todos, meu Deus, aonde existir uma pessoa que estiver possessa por um espírito maligno, eu ordeno agora em nome de Jesus que todo espírito de Satanás, que todo diabo, que toda força das trevas abandone agora o corpo dessa pessoa, deixe agora a vida dessa pessoa. Eu ordeno a você, espírito de Satanás, deixe a mente dessa pessoa, deixe o coração dessa pessoa. Eu ordeno vocês agora, exércitos espirituais do mal, espíritos das trevas, eu ordeno, deixe agora o corpo dessa pessoa, deixe agora os pensamentos dessa pessoa, deixe agora a família, a alma, deixe agora as vidas dos filhos de Deus, e no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo e dou-lhe uma ordem: pega tudo que é teu, espírito de Satanás, toda sua maldição, suas macumbarias, seus feitiços, e no nome do Senhor Jesus, todo mal saia e não volte nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo aonde existir uma pessoa que está assistindo a este vídeo, aonde esse vídeo chegar, eu entrego uma bênção agora para essa pessoa, eu entrego agora uma grande vitória para essa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Muito bem, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Deus.